Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre a obra Melhores Poemas Cora Coralina. Contextualizando obra e autor. O livro Melhores Poemas Cora Coralina, organizado em 2009 por Darcy França D'Onofrio, mestre em teoria literária, reúne um repertório significativo de poemas da autora. Sobre o livro, ele comenta: esta antologia segue um critério cronológico e temático, predominando excepcionalmente o segundo sobre o primeiro, mas acima de tudo, um critério estético. Sem citar o nome das obras, os poemas aparecem em cada bloco com raras exceções, na ordem de publicação dos livros. São 7 agrupamentos denominados: Nos Reinos de Goiás, Canto de Aninha, Criança no Meu Tempo, Paraíso Perdido, Entre Pedras e Flores, Canto Solidário e Celebrações. Os poemas de Cora Coralina são frequentemente lírico-narrativos, poema-prosa, e muitos deles ocupam 10 ou 12 páginas, sem a rigidez da métrica e das rimas. Abordam temas pessoais, outros pertinentes à sua época e outros que transcendem ao tempo. A contemplação de si mesma, a fazenda de seu avô, o modelo patriarcal, rural, seu passado, a educação de um tempo arcaico, os deveres sagrados da hospitalidade goiana, preocupação humana e social com desfavorecidos e discriminados de qualquer ordem, a natureza e questões ecológicas. Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás em 1889 e faleceu em Goiânia em 1985. Sua produção literária está ligada à sua história, sobretudo à cidade natal, onde foi criada. Publicou seu primeiro livro quando tinha 76 anos, embora escrevesse desde muito jovem. Seus livros de poesia e prosa foram publicados alguns anos antes de sua morte, em 1985. O cotidiano, os causos, a velha Goiás, as inquietações humanas, lembranças, memórias da infância são temas constantes em sua obra. Motivações ao aluno para a leitura. O livro Melhores Poemas Cora Coralina traz poemas relacionados à história pessoal da autora, à cidade em que nascera, às cenas de seu ambiente doméstico, ao ambiente que fora criada. A marca de sua produção literária reside na sua memória autobiográfica. A leitura do livro coloca o leitor a possibilidade de refletir sobre a vida, uma vida que depende de suas próprias escolhas. O leitor tem a chance de, a partir do olhar da poeta, observar suas emoções e sentimentos sobre si mesmo, o mundo que o cerca, e pensar em suas expectativas para a vida adulta e em seus planos para o futuro. A obra permite trabalhar questões pertinentes ao lirismo tão peculiar à linguagem de Cora Coralina, como também o enriquecimento da percepção e do olhar sensível. Justificativa. O livro é adequado para alunos do ensino médio com o tema Projetos de Vida e pertence ao gênero poema. O aluno será atraído pela curiosidade em descobrir a si mesmo, o local onde vive e a trabalhar internamente questões existenciais. Poderá refletir sobre suas escolhas a partir de escolhas da poeta, observando o outro e o mundo. A obra contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes para alunos do ensino médio listadas na BNCC, como o entendimento das situações que os cercam. Orientações de atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura para o professor. A atividade nesse momento tem a intenção de aproximar o aluno da leitura do livro e possibilitar a compreensão e a troca de ideias sobre o texto. Para o aluno. O livro reúne um repertório significativo de poemas da autora. Eles estão agrupados em 7 blocos e seguem um critério cronológico e temático. Nos Reinos de Goiás, Canto de Aninha, Criança no Meu Tempo, Paraíso Perdido, Entre Pedras e Flores, Canto Solidário e Celebrações. Nos textos autobiográficos, a infância é uma presença constante, marcada, na maioria das vezes, por boas lembranças. No trecho do poema Minha Infância, do segundo bloco, Canto de Aninha, Cora Coralina retoma a infância. Depois da leitura, comente a infância da autora. Éramos 4 as filhas de minha mãe.
Entre elas ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última. No entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após, morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia, amarelo de rosto empalanado, de pernas moles, caindo à toa. Os que assim me viam diziam: essa menina e o retrato vivo do velho pai doente. Tinha medo das histórias que ouvia. Então, contar assombração, lobisomem, mula sem cabeça, almas penadas do outro mundo e do capeta, tinha as pernas moles e os joelhos sempre machucados, feridos, esfolados, de tanto que caía. Caía à toa, caía nos degraus, caía no lajedo do terreiro, chorava, importunava. Vamos trabalhar durante a leitura? Para o professor. Essas atividades têm a intenção de resgatar a leitura do livro para o aluno. A. Leia o poema completo Minha Infância para saber mais sobre as lembranças da autora quando era criança. B. No primeiro bloco, nos reinos de Goiás, Cora Coralina contempla um Goiás colonial, imperial ou recém-republicano. Imagine que haverá uma exposição intitulada Era assim antigamente naqueles velhos reinos de Goiás. Em grupo, criem exposição com fotos, vídeos, depoimentos da autora e trechos dos poemas. C. No terceiro bloco, Criança no Meu Tempo, você terá a oportunidade de conhecer como era a educação não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Selecione trechos que para você foram mais reveladores ou significativos. D. No sexto bloco, Canto Solidário, a autora revela sua preocupação social. Escolha um dos poemas e reescreva-o em forma de notícia de jornal. Vamos trabalhar após a leitura? Para o professor. Estas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, incentivar a pesquisa e possibilitar a leitura de outros textos. Para o aluno. A. Pesquise para saber mais sobre Pablo Neruda. B. Pesquise para conhecer o Museu Casa de Cora Coralina. Como trabalhar a obra em outras disciplinas? História e Geografia. Pesquise para saber mais sobre o estado de Goiás. Escolha uma cidade e prepare uma apresentação para a classe. Os temas principais desta obra são infância, regionalismo, natureza, ser humano, educação. E os temas transversais, ética e pluralidade cultural.